Salve moçada, hoje dia 13 de julho, mais uma chance de a gente ter uma mensagem aqui no nosso canal do Tempo de Esperança. E queria falar hoje a respeito de uma questão que eu tenho visto muita gente também questionando, perguntando, uma das grandes perguntas que eu tinha quando eu me incomodava lá nos meus 16 anos a respeito do amor. Numa das primeiras mensagens dessa questão do caminhar com Deus, hoje é a quarta mensagem a respeito de caminhar com Deus. Numa das primeiras mensagens eu até falei a respeito dessas questões e que tem muita gente que confunde o que é o amor. Hoje eu até tinha comentado de talvez falar a respeito de um pai, como os pais corrigem os filhos e como a gente veria a questão de Deus corrigindo os seus filhos, mas eu acho mais importante hoje primeiro falar de amor. Antes de falar de um pai, de um pai corrigindo o filho, é necessário entender algumas coisas a respeito do amor que é possível de existir entre um pai e um filho, entre um homem e uma mulher, entre amigos, na família, esse tipo de coisa. Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, quando a gente vai para dentro da igreja ou a gente ouve as pregações, quando fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos, ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que tem gente que olha no espelho e não gosta do que vê. Então, a resposta já está nessa primeira afirmação que eu fiz. Eu falo isso também sem medo e sem muito cuidado. Eu realmente acredito nisso, assumo isso. Quando eu falo das pessoas que olham no espelho e não gostam do que vem, porque muito tempo eu fui uma delas. Eu fui um desses que olhava no espelho e não gostava do que eu via, porque eu olhava no espelho e enxergava as coisas que o mundo falava a meu respeito. Eu enxergava as coisas que os outros falavam quando faziam bullying comigo, uma série de coisas, né? Sim, a gente sofria um pouco também. Bullying não é uma coisa que inventaram hoje. Eu tô com quase 50 anos nas costas. Então, são coisas que o tempo vai passando e a modernidade vai dando nomes, mas o preconceito e a discriminação já existia há muito tempo atrás. Mas até que a hora que a gente aprende a ouvir o que Deus fala a respeito da gente, e a hora que a gente aprende a ouvir as verdades que existem a respeito do que a gente pode, a respeito do que a gente é, um pouco daquela coisa do copo meio cheio e o copo meio vazio, não. Um copo cheio de muita coisa boa. Só que são ferramentas que a gente vai adquirindo com o tempo, a partir das formas que a gente vai tendo de entender a vida, entender algumas coisas, inclusive entender do amor. Porque quando pede, ame teu inimigo, ame a prostituta que está na esquina, ame o traficante, ame o bandido, credo. Eu ouvia essas coisas quando era pequeno, às vezes quando já tinha uns 16, 18 anos na igreja, eu não entendia. Tinha coisa que me deixava revoltado, inclusive. Né? Por que isso? Porque não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque em português existe apenas uma palavra para amor. Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo a palavra de Deus, a gente acha diversos significados para a palavra amor. E é aqui que começa muita confusão na cabeça de muita gente dentro da igreja, ou muitas distorções a respeito do que Deus realmente ensinou. Aonde que a gente encontra algumas respostas? Hoje em dia a gente dispõe de materiais como este aqui. O texto sai ao contrário por causa da câmera que eu uso no celular, mas este é um Novo Testamento interlinear em grego. O que esse material aqui traz de estudo para a gente? O texto original do Evangelho, escrito em grego. Logo abaixo, uma transliteração. É uma tradução absolutamente correta, assim, não é uma tradução, é uma transliteração correta, assim, do que estava escrito no grego, sem ser muito fiel a uma tradução e uma contextualização. E aqui a gente ainda tem outras duas versões bíblicas em português atualizadas para a gente estudar. E vendo, isso aqui foi meu presente de Dia dos Pais, no ano passado, coisa de louco, né? Porque pai pede um livro desse às vezes de presente de Dia dos Pais, mas justamente
Gosto de estudar isso pelo fruto que, inclusive, isso aqui dá na vida dos meus filhos. Aqui hoje a gente está, inclusive, no meu cantinho de estudo, no meu quarto, na minha escrivaninha, imaginando como se eu estivesse conversando aqui com a Kátia, com as crianças, com você aí do outro lado que está assistindo esse vídeo, no cantinho onde eu mais gosto, às vezes, de me encontrar com o chefe lá em cima. Mas o que esse tipo de material aqui ensina pra gente? Que a gente tem pelo menos 4 tipos de amor diferente dentro da Bíblia. A gente tem o primeiro de todos, que é o amor philos. Depende da forma como você conjuga o amar. Mas filéu é o amor que existe entre amigos. É o amor que você tem com o pessoal na empresa. O amor que você tem com o teu irmão dentro da igreja. O amor que você tem com os amigos da escola. Tenho alguns amigos da escola que assistem esses vídeos da faculdade, alguns que me acompanham há mais de 30 anos que a gente anda junto, né? Esse é o amor filos, o amor filéu, que você tem por amigos, né? O segundo tipo de amor é o amor eros, é o amor que existe entre um homem e uma mulher no casamento. É daí que justamente vem toda a questão do erótico também. Já lembrando desde o começo umas coisas que eu ensino muito para os meus amigos, sexo não é pecado. Sexo nunca foi pecado dentro do casamento. Existem formas de fazer e hora certa para que essas coisas sejam feitas, horas muito boas e formas muito melhores para que essas coisas sejam feitas. Mas a comida não é pecado. Estou fazendo um paralelo. A gula é pecado. As coisas que Deus colocou no mundo para nosso prazer e para nosso deleite não são pecado. É a forma como nós usamos essas coisas que transformam elas em destruição na nossa vida. Sexo não é pecado, depende da forma como você faz. Dinheiro não é problema na Bíblia, o problema é a avareza. Outro dia nós vamos estudar sobre a lista dos 7 pecados capitais que a gente vai emprestar da Igreja Católica, mas essas coisas não são problema, é como a gente usa é que essas coisas se tornam um problema na nossa vida. Mas voltando aos tipos de amor, falando do amor filéu, o amor eros, que é o amor que existe dentro do casamento, a gente tem também o amor storge, que é o amor que existe dentro da família, de pai para filhos, de mãe para filhos, o amor que existe entre os irmãos, entre as pessoas dentro de uma mesma casa, certo? E por último, que daí a gente tem o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa quem esteja do outro lado, aí fica fácil de você entender que você não vai pegar o traficante e trazer para dentro da tua casa. Se houver necessidade de tratar das feridas, como foi feito naquela parábola do bom samaritano, de você pegar alguém, tratar alguém, levar esse alguém e cuidar das feridas e às vezes trazer alguém para dentro da tua... Mas você não traz qualquer um para dentro da tua casa. Você ajuda, você ama uma série de coisas, né? De formas de cuidado diferente. Quando diz ore pelo teu inimigo, ame quem te persegue, ore pelas pessoas que te perseguem, é ágape. Esse tipo de amor é daqui. Não é daqui. É um amor que é uma escolha, é uma decisão. Muito disso, um dos maiores berços a respeito desse amor, por incrível que pareça, você vai encontrar no casamento. Porque a hora que você aceita e assume o compromisso de amar alguém incondicionalmente, ali você vai ter também o amor eros com tua esposa, com teu marido. Ali dentro você descobre todas as dimensões do amor storge, inclusive de todas as noites de sono perdidas quando um filho está doente. E todas as noites que às vezes você perde de diversas formas e você acorda de manhã cedo com um sorriso no rosto de missão cumprida. Dentro de casa, brincando na alegria com os amigos, uma série de coisas, você encontra o amor filéu. Então, as confusões que o mundo coloca a respeito de que
está tendo uma grande paixão, não, sabe? O mundo faz muita confusão. Não, às vezes os personagens dos filmes e das novelas estão vivendo casos calorosos de alguma coisa que não é amor. Estão transando e fazendo muito bem feito, uma série de coisas. Mas isso não é amor, isso é desejo. Isso é outra coisa. Não faz parte da dimensão que aqui a gente está estudando no prisma bíblico, um prisma cristão, tentando jogar uma luz usando um óculos diferente para enxergar as coisas e um fone de ouvido diferente para ouvir as coisas de outra forma também. Então essa é uma das ideias justamente a respeito da questão do amor. 4 tipos do amor que você tem: o amor de Deus, dos casais, dos amigos e da família. São essas dimensões que a palavra de Deus ensina para nós, e são essas diferenças que eu espero ter colocado um comecinho de luz no caminho de quem às vezes nunca ouviu, nunca entendeu essas coisas, para que a gente tenha cada vez mais chance de entender melhor o que a palavra de Deus fala a respeito de um Deus que ama, aí sim um ágape, absolutamente incondicional de quem você é, de quem eu sou, um Pai que ama sem limite. Que essa seja a nossa luz, que essa seja a nossa reflexão, que essa seja a semente boa para brotar no coração nessa semana para todos nós. Beleza, moçada? Deus abençoe, um abraço grande, mais esperança no caminho de todos nós aí. Valeu!